Bom, pessoal, para quem perdeu a aula lá cedo, não tem problema, tá, galera? O que eu passei cedo aí, eu falei sobre como que a gente vai trabalhar com os exercícios, né? E como que a gente vai desenvolvendo, né? Que tem um pessoal aí que tá tendo problema com o computador, outro pessoal tá tendo problema para acessar o EAD e tal, né? O que dá pra gente fazer? A princípio seria bom, né, que se você tivesse lá com o Fluid Sim para você testar o seu circuito pneumático e circuito eletropneumático, né? Mas caso alguém tenha algum problema com o Fluid Sim, não consiga usar o Fluid Sim para simular e montar os diagramas, vocês podem fazer o que? Fazer na mão mesmo, tá, pessoal? A gente tem o simbologias aqui, eu vou pegar as simbologias e vou postar para vocês estarem utilizando também, tá, galera? Então, que eu posso fazer com vocês aí? A gente pode fazer na mão, vocês tiram foto ou faz o esquema que eu comentei com o pessoal cedo. No Google Drive tem uma função lá que você pode escanear a imagem, tá? Então você pode fazer isso aí, você escaneia a imagem do seu exercício e me manda por e-mail, tá? Porque aí a qualidade fica melhor, fica mais fácil para mim ver o que vocês fizeram lá depois, tá bom? Eu já postei 2 exercícios para vocês fazerem lá. Vocês vão estar recebendo depois esses exercícios aí. Que nem eu comentei cedo também pro pessoal que estava preocupada por causa de carga de exercício. Tem bastante pessoa tá trabalhando ainda, né? Não é porque vocês estão em casa aí por causa da não tá tendo aula é que vocês não vão estar trabalhando. Então eu sei que é complicado, então eu não vou cobrar muita coisa, tá? Porque a gente vai ter bastante aula e a gente vai conseguir ir fazendo as coisas fluir durante as aulas que a gente for tendo, tá bom? Bom, o que eu falei na aula de cedo, né? Falei sobre sequências, né? Sequência indireta, sequência direta, como que a gente utiliza lá o Fluid Sim para fazer a, o circuito pneumático e o circuito eletropneumático, né? E não tem muita dificuldade, tá, pessoal? Para a gente identificar lá quando é uma sequência direta ou uma sequência indireta, a gente tem que olhar aqui para que sentido os nossos atuadores estão indo, tá? Que no caso aqui, ó, vocês entendem que o A aqui ele seria um atuador, já o B seria um segundo atuador. Então a gente tem 2 atuadores para fazer movimentação. Sempre que a gente tem um mais aqui, é o sentido positivo que ele vai avançar, é o sentido de avanço, tá? Se a gente tiver um valor negativo, é o sentido que ele retorna, tá? Então aqui, ó, se a gente olhar esse modo algébrico que está aqui, o que acontece? A mais e B mais. E como está B menos e A menos, esse lado é diferente desse, porque A e B é diferente de BA, né? Então se a gente tivesse AB e AB aqui, A mais, B mais, A menos e B menos, aí seria uma sequência direta. Como é uma sequência indireta, o que causa ser a sequência direta? É essa diferença aqui, esse lado aqui não tende a ser igual a esse. Então tá diferente, o A mais vem primeiro e o B mais vem depois. Aqui tá vindo o B menos primeiro e o A mais depois. Então isso daí faz com que seja uma sequência indireta do circuito, tá? Pra gente montar esse cara aí, seria legal se todo mundo tivesse o Fluid Sim lá. Eu vou mudar a tela aqui para vocês enxergarem aí, tá? Eu só dar uma confirmada aqui se mudou a tela. Ó, pessoal, tá todo mundo enxergando agora aí. Eu vou passar a minha imagem para cá para vocês enxergarem também. Bom, pessoal, vocês viram o exercício ali, né? A gente tem que movimentar 2 atuadores. O atuador A vai funcionar primeiro e o atuador B vai funcionar depois, tá? Eu vou colocar 2 atuadores aqui, ó. Que no caso ali no exercício ele pede para ser um atuador de duplação, tá? Deixa eu só confirmar que esse é atuador de duplação. Tem que ser um atuador de duplação, tá?
a gente vai utilizar o atuador de dupla ação. Aí se a gente quiser, ó, deixar mais didático ainda, a gente pode vir aqui em texto e colocar as informações aqui, ó. Falar que esse cara aqui é o atuador A, né? Para exemplificar, atuador A. Vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui, ó. Colei aqui. E esse cara aqui é o atuador B. Então a gente já sabe que agora o A e o B são os nossos atuadores, né? Vou puxar ele mais para frente aqui. Aí o que vai acontecer, ó? Preciso pegar essa reguinha aqui, ó. Para que serve essa reguinha aqui? Vou pôr aqui a reguinha tanto em um quanto no outro. Não sei se vocês lembram lá do chave fim de curso tipo rolete lá. Essa reguinha aqui é para a gente delimitar lá quando o pistão está recuado ou quando o pistão está atuado, tá? Então aqui eu vou colocar S1 para quando ele está recuado, tá? E S2 para quando ele estiver atuado. Sim. Aí aqui a gente coloca quantos milímetros o pistão ele consegue andar. No caso aqui eu estou colocando 100 milímetros, tá? Aí dependendo se for uma situação real, aí você tem que saber qual que é o curso desse pistão, tá bom? Aí pro B eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pôr S3 e S4, 0 e 100, tá? 0 aqui no caso é porque ele é onde ele está parado, né? E 100 é onde ele vai chegar no limite dele. Beleza, então a princípio aqui, esses caras aqui a gente entende que é a nossa chave fim de curso lá, tá pessoal? Agora como é que a gente vai montar? Agora a gente precisa montar a parte pneumática, né? A gente vai precisar usar válvula de 5 vias e 2 posições, tá? Para movimentar esse cara. Vamos interligar aqui. Por que tem que usar a válvula de 5 vias e 2 posições? Porque a gente tem que detectar quando o atuador está num curso e quando ele chegou nesse final de curso, tá? Por isso que não dá para usar com retorno por mola, tá? A gente vai controlar tanto o acionamento para o pistão ir para o sentido positivo quanto para voltar para o sentido negativo. Então a gente precisa fazer esse controle aí, tá bom? Aí aqui na válvula, galera, só a gente dá 2 cliques, aí ela vai mostrar um monte de coisa pra gente. Então, ó, aqui no caso, eu venho aqui, ó, o símbolo da bobininha pra gente colocar, para virar uma válvula eletropneumática. A gente coloca dos dois lados, tá? Coloquei dos dois lados aqui, beleza. Aí, ó, aqui ela vai ter uma bolinha. Essa bolinha a gente clica e nomeia a bobina no caso. Aí a gente costuma colocar a bobina como Y, tá? Y1 para esse lado, Y2 para retornar. E a mesma coisa na válvula do outro atuador B. A gente vai lá, coloca a simbologia para atuar eletricamente. Coloquei a simbologia. Vem aqui, nomeia. Y3, Y4, tá? Então aqui está pronta a parte do atuador. Agora a gente precisa alimentar com ar. Eu venho aqui, ó, tenho o compressor, a simbologia do compressor e simbologia do filtro lá para fazer regulagem, tirar impureza, injetar óleo no sistema, tudo mais, tá? É essa simbologia aqui dele, tá? Vou fazer as interligações aqui agora. Aqui a gente pode fazer a interligação de todo mundo junto. Deixa eu só arrumar isso aqui, que senão vai ficar bagunçado. Beleza, vou interligar aqui. Se vocês repararem aqui, ó, esse pininho do meio aqui é o 1. É onde vai entrar o ar, tá? Porque se vocês verem a direção da onde está indo o ar aqui, ó, ele tem que estar sempre, o ar tem que estar sempre direcionado para o atuador, tá? Se a gente colocasse aqui, ó, como que a gente ia colocar o ar aqui para sair, né? Não vai funcionar em nada, né? Então a gente tem que sempre olhar para onde o ar está indo, tá bom? Aqui é a mesma coisa. A gente coloca aqui. Aí nesses lugares aqui, ó, que tá
Tô colocando o cursor aqui, ó. Esses lugares aí são os escapes, tá? Quando você pega a válvula lá, normalmente ele vai ter esse cara aqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui nele. E daí a gente coloca o silenciador, tá? A gente só deixa o silenciador aqui para ele entender que o ar vai escapar por ali. Então a gente utiliza o silenciador. O silenciador eu fiz uma videoaula lá, depois vocês dão uma olhada lá. O silenciador ele serve só para diminuir ruído lá na hora que o ar sai do sistema. Ele consegue diminuir um pouco o ruído do ar escapando do sistema, tá bom? A princípio aqui, ó, a gente está com o circuito pneumático já todo montado, tá? Agora a gente precisa montar o nosso circuito eletropneumático. Então vamos lá, ó. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de botão, botão aberto, vai precisar de botão, a gente vai precisar de alimentação para o circuito. Lembrando que o Fluid Sim, a alimentação dele é sempre em DC, tá? Não tem... No meu caso aqui, eu não sei de vocês, se vocês baixarem aí, vai ter outro tipo de alimentação, mas pelo que eu vi por aí, a maioria é tudo alimentação DC, no caso é 24 volts, tá bom? Que é o mais comum a gente utilizar, né? Então a gente vai precisar do botão, a gente vai precisar do que mais aqui? A gente vai precisar a bobina do contator para a gente fazer a atuação, a bobina de contator. A gente vai precisar de contato aqui. Esse cara aqui, ó, eu vou explicar depois para vocês aqui, tá? Esse cara aqui, ele tem que ser aí, ó, quando a gente colocar esse contatinho, no caso, se a gente quiser fazer associação lá pra chave fim de curso, a gente vem aqui, ó, switch with row, que daí ele já entende que ele está associado à chave fim de curso aqui, tá? E daí o switch with row aí é a chave fim de curso com rolete, tá? Aí, ó, no caso, esse cara aqui ele vai ter que abrir o circuito, né? Então eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que colocar esse cara vai vir pra cá, e aqui eu vou ter que colocar um fechado. Porque aí vocês vão entender o que vai acontecer aqui. Eu vou precisar, porque eu vou ter que fazer um selo aqui para poder o circuito funcionar e ele voltar ao normal depois. Então esse cara aqui, ó, eu vou ter que colocar o contato lá do S4. Aqui ele já entende que é um rolete, né? Então eu já posso fazer a interligação aqui, ó. Aqui eu também já faço associação, coloco o K1 e esse cara aqui vai ser um contato de selo do K1. A gente fazer memorização do sinal, para ele ficar constantemente atuado lá. Aí eu venho aqui e alimento esse cara aqui, beleza? Aí pessoal, a gente vai precisar fazer atuar primeiro o atuador A, né? Então o atuador ele tem que ir para o sentido positivo, né? Então como ele tem que ir para o sentido positivo aqui, em direção a S2 aqui, na chave de fim de curso S2, a gente pode utilizar um contato aberto do próprio K1 aqui mesmo. A gente utiliza um contato aberto do K1. Esse contato aberto aqui a gente já joga aqui para cima. Aí esse contato aberto do K1, na hora que ele fechar, ele já pode acionar uma eletroválvula, tá? Vou alimentar aqui. Aí a gente tem que nomear também a válvula aqui, a válvula eletropneumática. É só colocar, no caso aqui, como eu quero fazer ele andar o pistão A ir para o sentido positivo, eu coloco Y1. Por que Y1? Y1 está desse lado aqui. Então eu tenho que acionar o Y1 para o carretel andar, mudar o sentido aqui e o ar ser direcionado para esse lado e empurrar o atuador para frente, tá? Para em direção do S2 lá. Beleza, aí a gente pode fechar o circuito aqui. Deixa eu jogar mais um pouquinho para cá para vocês enxergarem. Aí a hora que tudo isso aqui fechar, ele vai atuar o Y1, né? Aí logo depois que
o atuador A for para o sentido positivo, a gente tem que fazer o B ir para o sentido positivo, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar lá a hora que a chave fim de curso do atuador A, a chave fim de curso S2 no caso, ela fechar, a hora que esse cara aqui fechar e esse cara aqui fechar, a gente pode alimentar o Y3. Vamos colocar aqui simbologia da bobina. Vou interligar ele aqui. É que senão dá erro aqui depois, ó. Tem hora que é meio chatinho fazer a interligação aqui no Fluid Sim, mas não esquentem a cabeça, tá? É só apagar e fazer de novo, tá? Ele fica dando uns errinhos às vezes. Bom, daí eu interliguei aqui e esse cara aqui vai ser o Y3, tá? Fiz lá, coloquei o Y3. Aí então agora a gente já sabe que esse cara aqui, ó, ele andou, né? A hora que eu apertar esse botão aqui, vou renomear, vou colocar S0. Então a hora que eu apertar S0, ele vai fechar o circuito, vai energizar a bobina vai ficar constantemente energizada por causa do selo aqui. Então vai fechar aqui, esse cara vai fechar. Aí o Y1 ele vai andar, né? Vai fazer com que o atuador venha até S2, aí o S2 ele vai fechar. Aí a hora que o S2 fechar, o atuador B ele vai andar, então ele vai lá para S4. Aí a hora que ele for para S4, ele vai desligar esse selo aqui, tá? Então eu já consigo fazer esse cara aqui desligado aí. Aí a segunda parte é o retorno, né? Então como é que eu vou fazer pro cilindro B retornar primeiro antes do... Vou jogar aqui para baixo, aqui acho que fica melhor para enxergar. O cilindro B daí ele tem que retornar antes do cilindro A, né, no caso, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai jogar um contato fechado do K1. Cadê o contatinho? Colocar um contatinho fechado aqui. Aí a gente tem que colocar o contato do S2 aberto aqui. Aqui é K1. E aqui é S2. S2. Aí, pessoal, a gente tem que colocar o Y4 para retornar. Então eu vou lá, pego a simbologia da solenoide. Vou colocar aqui. Vou alimentar ela aqui. Daí, galera, para fazer o Y2 daí que é do retornar, né? No caso daí pro atuador A retornar, eu venho aqui, ó. Vou colocar a simbologia da válvula aqui também. Vou colocar aqui Y4. Y4. E aqui é Y2 no caso, né? Daí é o retorno lá do A, do atuador A. Já vou alimentar ele aqui. Alimentei ele aqui. Beleza. Aí, para mim fazer ele retornar, eu preciso colocar um contatinho do S3 aqui. Para ele entender que esse cara aqui ele voltou primeiro e daí eu posso habilitar ele. Então eu tenho que colocar o contato aberto da chave fim de curso aqui, ó, do S3. Então aqui é um contato aberto do chave fim de curso S3. Eu coloco aqui e esse cara vem aqui embaixo. Então enquanto esse cara aqui não estiver lá pra frente, lá não consegue retornar, tá? Vamos testar agora, ver se vai funcionar tudo certinho aqui. Deixa eu tentar arrumar a posição aqui para vocês conseguirem enxergar tudo funcionando junto.
Eu acho que dá pra ver bem aí funcionando. Vou dar um play aqui. É o que eu falei lá, ele às vezes dá alguns erros porque fica linha sobre linha, aí ele dá uns errinhos assim. Aí não tem problema, só dá um ok aqui que ele vai funcionar. Não tem problema, ele funciona da mesma maneira, tá? Aí ó, a hora que eu pulsar o S0 aqui, ó. Olha lá, o A foi primeiro, o B retornou, o A retornou. Vou pulsar de novo aqui, ó. O A anda primeiro, o B depois, aí o B volta e o A volta. Agora se a gente reparar no comando aqui, ó. Como é que tá funcionando o comando aqui, ó. É que não tem como eu reduzir a velocidade da atuação aqui, pessoal. Mas vou parar aqui, ó, vocês viram que está funcionando, né? O A foi primeiro, o B foi depois, daí o B voltou e o A voltou. Que atendeu lá o que estava no enunciado, né? Se a gente for ver lá no enunciado lá, ó, o enunciadinho, ele está mostrando pra gente aqui, ó, A mais, B menos, A menos. Foi o que aconteceu lá, né? No caso, daí, ó, aqui, A mais, B menos, A menos. Foi o que estava no enunciado lá, né? Então aqui a gente tem tanto a parte pneumática do circuito pneumático quanto a parte eletropneumática, tá bom? Aí o que acontece aqui? Eu vou explicar o comando para vocês, ó. A hora que a gente pulsa essa botoeira aqui de pulsante, né? Que daí, se vocês forem reparar que tem a nomenclatura também, pela simbologia, tem a diferença daí deixa eu encontrar aqui com trava, para vocês verem a diferença aqui, ó. Esse daqui é com trava, tá, pessoal? Então daí se eu colocasse lá, ele ia ficar fazendo, ia travar aqui e ele não ia fazer a função que era para fazer, ia ser diferente, tá bom? O que aconteceu aqui, ó? A hora que eu aperto o S0, ele manda energizar a bobina aqui, ó, do K1. Por quê? Como é um contato aberto, aqui não está tendo uma diferença potencial entre a parte de cima e a parte de baixo da bobina, né? Então, para mim criar essa diferença potencial, preciso fechar o circuito aqui pelo S0. Aí, a hora que ele fecha essa diferença potencial, energiza a bobina e esse contato do K1 aqui, ó, ele alimenta, né? Aí, a hora que alimenta o K1, ele fecha também esse contato aqui, fecha esse contato, energiza a bobina lá do Y1, faz com que o atuador A ele avance, né? E daí a hora que o atuador A avança, ele fecha o contato aqui da chave fim de curso do S2. Então a hora que o S2 fecha, faz com que o atuador B avance, tá? Só que daí a hora que o atuador B avança, ele abre esse contato aqui que está fechado. Aí desliga a bobina do contator. Aí a hora que desliga a bobina do contator, esse cara aqui ele estava aberto enquanto a bobina do contator estava energizada. Aí a hora que eu desligo a bobina, ele torna a ser fechado de novo. Então daí ele possibilita com que eu faça o quê? Esse cara aqui, ele tá encostado aqui no S2, porque é do atador A, né? Então vai estar fechado. Eu energizo primeiramente o Y4 para retornar o B, né? Ele retorna o B. Aí esse cara aqui ele não vai deixar atuar por enquanto, né? A hora que eu energizar todo mundo aqui, ele só vai deixar atuar a hora que o atuador B chegar no S3. Só que daí a hora que o atuador chegar no S3 aqui, que é a chave fim de curso quando o atuador está no curso, primeiro curso dele, né? E quando ele está retraído, ele torna a fechar aqui, daí aí possibilita que o A retorne também. Então vocês estão vendo aqui, por aqui a gente já consegue fazer assimilação de quem que tem que ir primeiro e quem que tem que voltar primeiro. Se vocês olharem aqui a simbologia da bobina, aqui tem o Y1, então o A tem que andar. Aqui tem o Y3, então o B tem que andar. Aqui está o Y4, então o B tem que retornar. Aqui está o Y2, então o A retorna depois. Aqui se a gente for fazer olhar tudo que está conforme eu coloquei aqui já está a sequência como é que era para ficar, tá? No caso a sequência indireta lá, beleza? Eu vou fazer o outro circuitinho, deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Acho que é na tela 2. Deixa eu só confirmar aqui.
tela 2. O outro circuito lá que vocês estavam perguntando para mim, que é o que tem lá no EAD de vocês, é esse cara aqui. Só que esse cara aqui ele é bem simples da gente fazer. Foi o que eu fiz na aula cedo, tá, pessoal? A gente tem um atuador só, ele fala que tem que ser um atuador de duplação. E a gente vai ter dois botões lá, vai fazer uma lógica para se acionar um ou acionar o outro. O atuador ele avança e ele só retorna se ele estiver na posição final lá. Então o que a gente pode fazer? Vamos mudar a tela de novo aqui. Aí o que a gente pode fazer? Então eu vou apagar aqui, ó, essa parte aqui. Apaguei essa partezinha aqui e eu vou apagar todo mundo aqui também. Isso aqui eu não vou usar. Aí a gente só vai utilizar a chave de fim de curso final. A gente não vai usar a chave de fim de curso inicial, porque a gente não precisa. A gente só quer saber quando ele chegar no fim do curso dele. Então aqui a gente pode fazer de uma forma mais simples, né? Pra gente trabalhar de uma forma mais simples lá, no caso. O que acontece daí aqui, ó. Como ele pediu dois botões, então a gente pode pegar... Opa, esse botão não, esse botão é de retenção. Esse aqui eu quero botão de pulso. Vou pegar dois botõezinhos. Tá? No caso lá ele pediu o S1, né? Depois eu vou renomear ali, que senão vai dar erro. Vou colocar esse cara aqui como S4. Porque se eu deixasse esse cara aqui como S2 e nomeasse esse como S2, ia dar erro ali. A gente não ia conseguir nomear, tá? Aí a gente alimenta a parte de cima do botão aqui. Aí pra a gente fazer com que o atuador ele avance, a gente coloca a simbologia da válvula aqui, da eletroválvula, né? A gente coloca ela como Y1, no caso, que é o que está aqui, para ele avançar. Vou fechar a parte de baixo aqui em comum. Aqui essa parte, ó, se eu apertar aqui no S1, a hora que eu fecho esse cara, ele vem, a corrente vem por aqui e consegue energizar a bobina. Agora se eu fechar o S2, a corrente vai vir por aqui e energizar a bobina. Então aqui a gente tem uma lógica OU, tá? Pra gente energizar a bobina. Agora a segunda parte, lá pro atuador voltar, a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que pegar um contato aberto, colocar ele para entender que esse contato aberto é da chave de fim de curso, e colocar um botão lá, no caso lá o S3 no caso, e o botãozinho lá para ele acionar o Y2. Então daí o Y2 tem que retornar. Vou alimentar aqui. Esse cara aqui é o S3, que é o botão para retornar. Vou alimentar aqui, fechar o circuito. E vou colocar esse cara aqui. E vou fechar aqui em cima. Aí o que acontece, ó. No enunciado lá, ele fala que eu só posso acionar o botão S3 a hora que o circuito ele tiver atuado, ele tiver no final do curso dele. Então aqui, ó, no caso, eu pressionei o botão S1. O atuador ele vai se movimentar, vai encostar na chave fim de curso S4. Esse cara aqui vai fechar, né? Ele vai fechar a hora que encostar na chave fim de curso. Ele fecha aqui esse contato. Aí isso daí me possibilita energizar o Y2 para o atuador ele retornar, tá? Vamos simular aqui para ver como é que vai ficar. Ó. Ele tá no modo de repouso dele. Se eu apertar S1, ele anda. Agora se eu apertar o S3, ele tem que retornar. Ele retornou, beleza. Agora se eu apertar o S3, nada acontece aqui, ele nem alimenta o Y2, tá? Apesar dele já estar retornado, tá? A gente não consegue alimentar, por quê? Porque ele está associado aqui à chave fim de curso S4. Então o S4 está aberto, a gente não consegue energizar. A não ser que a gente faça com que o atuador ele avance. E daí fecha a chave fim de curso S4 e daí a gente pode acionar o S3 para energizar a bobina Y2, tá? Que é a bobina para retornar o atuador. Beleza, galera? É bem simples a forma de trabalhar no FluidSim.
E se vocês forem trabalhar lá para fazer na folhinha do caderno aí de vocês aí, é legal também porque a gente acaba tendo que se esforçar um pouco mais para tentar, às vezes, acelerar o processo para a gente fazer a simbologia, no caso, né? Eu acredito que se a gente fizer no caderno simbologia, talvez a gente consiga memorizar melhor do que utilizando aqui no software, tá? Porque que acontece? Quando a gente se esforça para fazer a simbologia, eu acredito que a gente consiga memorizar de uma forma mais prática, né? Porque a gente está tendo que desenhar, tendo que olhar a simbologia, desenhar, né? Então eu acredito que a gente acaba tendo que memorizar a simbologia e a gente acaba guardando a simbologia e dependendo da situação a gente nem precisa consultar mais depois, né? Porque a gente memorizou a simbologia já, né? Diferente do caso aqui do Fluid Sync, já tem tudo pronto a simbologia, a gente só pega aqui e coloca, né? Então é legal trabalhar no papel aí. Quem quiser trabalhar no papel, pode trabalhar no papel. Quem quiser fazer no software aí, fica ao gosto aí de vocês, tá bom? Vou encerrar a aula aqui. Quem tiver dúvida pode chamar lá no Hangout. E provavelmente a aula ao vivo eu vou ter que alterar lá, porque o Hangout lá ele só aceita até 10 pessoas na sala. E aí o Hangout lá que aceita uma quantidade maior tem que pagar. Então provavelmente eu vou estar pesquisando essa semana aqui outro meio para vocês terem aula ao vivo, tá bom, pessoal? Falou, até mais, galera.